Marcos, capítulo 9. Então ele foi para casa dizendo: Não é sonho. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. O reino de Deus chegando com força total. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali sua aparência mudou diante deles. Suas roupas brilhavam intensamente, de uma brancura tal que ninguém seria capaz de produzir. De repente eles perceberam que Elias e Moisés estavam ali também, conversando com Jesus. Então Pedro interrompeu a conversa. Rabi, que grande momento! Que tal se construíssemos 3 memoriais na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ele falava sem pensar, apavorado e maravilhado com o que via. Naquele instante, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem ouviu-se uma voz. Este é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no. No minuto seguinte, os discípulos olharam ao redor, esfregando os olhos. Não estavam vendo mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem levante-se dos mortos. Mas eles ficaram imaginando o que significaria levantar-se dos mortos. Eles fizeram uma pergunta. Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou. Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. De acordo com as Escrituras, ele sofrerá terrivelmente, será torturado e tratado com desprezo. Quando desceram a montanha para se reunir aos outros discípulos, viram-se rodeados por uma multidão imensa que debatia com os líderes religiosos. Assim que viu Jesus, o povo ficou animado. Correram para ele e o saudaram. Ele perguntou: O que está acontecendo? Por que toda esta agitação? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho que foi deixado mudo por um demônio. Toda vez que o demônio se apossa dele, joga-o ao chão. O menino baba, range os dentes e fica rígido como uma tábua. Falei com teus discípulos, esperando que o libertassem, mas não puderam. Jesus suspirou inconformado. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus. Até quando vou ter de aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Tragam o menino aqui. Eles o trouxeram. Quando o demônio viu Jesus, apossou-se do menino, que ficou babando e se contorcendo no chão. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece? Desde que era pequeno. Muitas vezes o demônio o joga no fogo ou no rio para matá-lo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha misericórdia e nos ajude. Jesus disse: Se eu puder, tudo é possível para quem tem fé. Assim que Jesus disse essas palavras, o pai do menino exclamou: Eu creio, mas me ajude a vencer as minhas dúvidas. Percebendo que a plateia ficava cada vez maior, Jesus deu ordens expressas ao espírito maligno. Espírito mudo e surdo, eu ordeno, sai dele e não volte. Com muito estardalhaço o espírito saiu. O menino estava pálido como um defunto, de modo que as pessoas começaram a dizer: Ele está morto! Mas tomando-o pela mão, Jesus o levantou. O menino ficou em pé. Depois que chegaram a casa, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que não podemos expulsar o demônio? Ele respondeu: Não há outro meio de se livrar desse tipo de demônio, a não ser com oração. Saindo dali, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse de seu paradeiro, pois queria ensinar seus discípulos. Ele anunciou: O Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá, vivo.
Eles não sabiam do que ele estava falando, mas tinham medo de perguntar. Eles foram para Cafarnaum. Já em casa, ele perguntou: "O que vocês discutiam pelo caminho?" O silêncio foi constrangedor, porque eles estavam discutindo sobre quem deles era o maior. Ele se assentou, chamou os 12 e disse: "Saibam que quem quiser ser o primeiro ficará por último e será servo de todos." Ele pôs uma criança no meio da sala e, pegando-a nos braços, disse: "Quem recebe uma dessas crianças como eu estou fazendo, recebe-me também. Mais que isso, recebe o próprio Deus que me enviou." Então, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem usando teu nome para expulsar demônios e o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Jesus reprovou-os: "Não o impeçam. Ninguém pode usar meu nome para fazer algo bom e poderoso e no momento seguinte afastar-se de mim. Se ele não é inimigo, é aliado. Qualquer um que lhes der um copo d'água em meu nome está do nosso lado, e Deus levará isso em conta. Mas quem prejudicar esses que são como crianças, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada ao pescoço. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Todos cedo ou tarde irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se, vivam sempre em paz."